Boa tarde. Então, voltamos para mais um evento do Unifac Entrevista. Boa tarde a todos. Estamos recebendo hoje no Unifac Entrevista o desembargador Márcio Vidal. Desembargador, seja muito bem-vindo ao Unifac Entrevista para que possamos conversar um pouco. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação, em especial ao professor, que está presente nesta sala virtual. Sempre uma satisfação poder dialogar, né, com todos os segmentos da sociedade, e principalmente o público da academia. Doutor, nós falamos muito aqui sobre cidadania, sobre realmente incutir na cabeça das pessoas essa teoria de que nós precisamos representar bem o nosso povo e nós precisamos ter a ideia e a conscientização que somos cidadãos e vivemos em comunidade. Então, nos chamou muito a atenção o senhor desembargador do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor está lançando mais um livro e bastante interessante o tema, porque tem um nome, né, Jurisdição Universal da Cidadania, que é justamente um trabalho que, segundo conversamos antes, o senhor desenvolvia há um tempo atrás também em todas as cidades aqui do Mato Grosso, com alunos. E a academia se sente honrada em receber o senhor para falar um pouco de cidadania e um pouco também do seu novo livro, que a gente está numa expectativa para poder ler o tão rápido seja possível. Eu quero lhe fazer uma pergunta. De onde saiu a ideia de formalizar a sua experiência, assim como presidente do TRE, por meio desse livro? Bom, tudo tem uma história. Nós trazemos no curso da nossa vida sonhos, né? Alguns são realizados, outros não. A minha formação é na academia. Eu sou professor hoje aposentado, mas continuo lecionando de forma graciosa a cadeira Teoria Geral do Processo na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso. Lecionei em outras faculdades. E, como magistrado, no dia 12 de dezembro, agora estou completando 35 anos de magistratura, tanto de primeiro grau como também de segundo grau, né? Então, a ideia, na verdade, desde quando nós estivemos na Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nós realizamos um trabalho também voltado para a sociedade, exclusivamente para a sociedade. Então, todos os projetos eram convertidos para a sociedade, tanto que criamos, naquele momento, um programa de tecnologia que batizamos de STJI, que é Sistema Tecnológico Judicial Integrado, né? Onde formaríamos um banco de dados de todo o sistema judicial do estado de Mato Grosso, como também de outros estados da federação, principalmente aqueles geograficamente posicionados na fronteira com nossos irmãos da América do Sul. Depois, com isto, nós levamos outros projetos juntos aos cartórios para uma fiscalização mais rígida das propriedades de fronteira. Isso tudo para proteger a fronteira e também para o enfrentamento dos crimes, né? Os crimes hoje eles são transnacionais, com como o transporte de armas, de drogas, a venda de órgãos, né, humanos, como também o contrabando de pedras preciosas, enfim, toda essa o que nós entendíamos na época, todas essas espécies de crime que poderiam impactar em nosso território.
Então, seria uma forma de você contribuir para com a sociedade. E lá, naquele momento, isso foi em 2011, 12, 13, quando deixamos a corregedoria, nós lançamos também um livro, uma obra sobre ações e palavras, pela editora Letras Jurídicas, justamente onde estaria registrado todos os afazeres durante aquele biênio. E quando fomos guindados ao cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, não poderia ser diferente. Quando assumimos, nós, desde o princípio, estabelecemos balizas de como seria aquele biênio, né? E uma delas seria a integração com a sociedade, a interlocução com a sociedade, né? Porque a razão maior justamente a sociedade. E com isto, desenvolvemos inúmeros projetos, e um deles é semelhante a esse que o senhor leva aí na faculdade, que é justamente a cidadania. Nós criamos um programa de cidadania em debate, que era um convênio com a TV Assembleia Legislativa deste Estado. E, então, toda semana era gravado o programa e ele era girado naquela emissora durante toda a semana, em horários diferentes, para que alcançasse o maior número de pessoas. E isso foi ao longo dos 2 anos que tivemos à frente na presidência do Tribunal Regional Eleitoral. A par disso, nós realizávamos audiências públicas para discutir a cidadania. E aí estabelecemos também um convênio com a Unemate. Como a Unemate tem várias faculdades, vários polos, várias sedes em diversos municípios importantes, estratégicos do estado de Mato Grosso, então nós lá estivemos presentes com toda a equipe, onde era estabelecido um diálogo com a sociedade, não se cingia apenas aos estudantes, mas também a toda a sociedade, a todos aqueles que interessassem em dialogar esse tema. Então, isso foi bastante gratificante, e aí, a exemplo do que tínhamos feito na época da corregedoria, nós entendemos que seria importante e gratificante você elaborar essa obra que foi lançada, que é sobre o rótulo A Jurisdição Universal da Cidadania, que é a Justiça Eleitoral. Tá certo. Outra coisa, só para lhe colocar também, esse programa que nós temos aqui na Unifac, que é a União das Faculdades Católicas do Estado do Mato Grosso, que é composta por 4 faculdades, nós levamos esse trabalho que é feito também pelos nossos acadêmicos para os alunos do ensino médio da rede pública. E esse programa, ele prevê também algumas entrevistas dentro do Unifac Entrevista, que é justamente para a gente conversar sobre temas que são especiais e necessários para que essa juventude tenha uma formação melhor, tenha uma consciência maior de tudo que é direito, do que é dever e o que se deve fazer no dia a dia em todas as situações. E para isso, nós tínhamos já falado com o senhor, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Por que o nome Jurisdição Universal da Cidadania? A Jurisdição Universal, por que esse nome, né? A jurisdição, conceitualmente falando, ela é universal, né? Ela é indivisível, né? Um cidadão que é investido dessa função, ele pode perfeitamente julgar em qualquer parte do território brasileiro e, quiçá, em outros continentes, né? Então, o rótulo da Jurisdição Universal da Cidadania foi fruto de uma experiência vivida durante esses 2 anos, e percebemos como é importante
essa justiça eleitoral para a sociedade. Embora as pessoas não tenham essa consciência, elas acham, supõem, que a justiça eleitoral só atue no momento da eleição a cada 2 anos. E aí nós vivenciamos isso completamente diferente. A justiça eleitoral, comparada com a justiça comum ou com as justiças, outras justiças especializadas, é que tem o maior alcance no seio da sociedade. Nós temos uma clientela da faixa etária de 16 anos até os 70 anos. Isso corresponde, na população do estado de Mato Grosso, que tem 3 milhões de habitantes, 1 milhão e quase 1,5 milhão, são clientes permanentes da Justiça Eleitoral. Então, o papel dela não é só propiciar a organização do processo eleitoral com a coleta de votos, mas é muito mais do que isso, porque ela começa com o alistamento. Além desse trabalho de ordem política e social que ela desempenha. A maioria da função do magistrado lá na Justiça Eleitoral é diferente da Justiça estadual ou da Justiça Federal. Essas justiças, elas trabalham apenas com o objetivo de combater o desvio de condutas humanas. Então, isso só de um fato já pretérito. A Justiça Eleitoral trabalha com o presente e com o amanhã. Então, por isso que nós entendemos ser universal, né, dentro do sistema judiciário brasileiro. Certo. O senhor atuou na esfera eleitoral 2004, 2017. O que o senhor acha que mudou nessa parte durante os seus mandatos? O que mudou? O que foi criado de novo? O que se alcançou de melhor? Bom, quando eu estive em 2010, substituindo, e aí eu fui galgado ao cargo de vice-presidente de corregedor, eu verifiquei que no Estado, na estrutura do Estado, ela estava contaminada por pessoas com desvio de conduta. E tanto que todas essas pessoas, ou a maioria delas que foram eleitas naquela eleição, eles acabaram respondendo por processo criminal e alguns deles tendo ficado ou levado ao cárcere por um determinado período. Então, quando eu vivenciei isso, eu constatei que há uma célula cancerígena, que é a corrupção, né? Então, a corrupção, ela destrói todas as instituições, ela corrói toda a massa, o tecido social, né? E compromete gerações, né? Diferente de um outro tipo penal, né? Eu reputo que é um dos crimes mais graves que tem para com a sociedade é a corrupção, né? A corrupção em todos os sentidos, não é a corrupção tão somente em receber dinheiro, né? Mas aquela que de troca de favores, né? Aquela onde a pessoa deixa de desempenhar o seu papel natural na função a qual ele está investido, né? Isso tudo é corrupção, né? A mentira é uma corrupção, né? Enfim, uma série de condutas, de atos que ensejam essa corrupção. Então, lá em 2010, eu vi com clareza isso e tentamos combater, né? E aí, de lá para cá, quase uma década, né? 2010 para 2020, ou 2017, quando assumi o Tribunal Regional Eleitoral e deixei em 2019, quase uma década, a diferença foi abissal.
porque nós tivemos nacionalmente o movimento do Lava Jato. Então, aí, vamos dizer assim, reduziu, ou pelo menos veio a público o que se passava nas entranhas do Estado, né, nas entranhas do sistema político. E por essa razão, tão logo chegamos ao Tribunal Regional Eleitoral, por aquela vivência lá em 2010, e por tudo que o Brasil estava vivendo, nós chegamos a apresentar até um mini projeto de reforma do sistema político, né? Diferentemente do que as pessoas acham, ou têm a percepção, e aqui é importante o papel da academia nisto, em dotar os alunos de uma capacidade, permitir que ele perceba, né, que a vida de hoje e o do amanhã depende da participação efetiva dele na sociedade. Porque democracia não se restringe apenas ao voto. Eu poder ser votado e votar. Isso é apenas uma fase do processo. A democracia se nutre com as divergências, pelos conflitos de ideias e com a participação dentro da cidadania, como o cidadão, na vida diária da sociedade, em todos os segmentos, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, e seja, obviamente, em votar e ser votado. Isso é cidadania também, né? Nós temos que participar, porque quando o candidato ele se elege, ele é um vencedor provisório. Ele é provisório. Ele só vai ser vitorioso se ele conseguir implantar as ideias na sociedade, né? Então, qualquer um de nós temos que acompanhar, né, como que esse candidato está no exercício do cargo, seja o legislativo, seja o executivo, seja o gestor, você tem que acompanhar, você tem que ser responsável pelos problemas do seu vizinho, pelos problemas da sua cidade. Você não pode simplesmente achar que esse é um problema, não é seu, né? Nós temos um fato, apenas aqui rapidamente, que demonstra bem a ausência dessa cidadania, é que, se você pegar todas as reportagens do ano, sempre naquele mês do ano, nós estamos deparando com os mesmos problemas. Por quê? Porque não tivemos ações de cidadania. Nós deixamos correr solto. Então, o problema fica se repetindo. Seja queimada urbana, seja queimada rural, seja no período das águas, na área urbana, as inundações que ocorrem porque entupimento, evidentemente, do bueiro, da vazão das águas, porque as pessoas ficam jogando na rua, quer dizer, todos os seus objetos. Ele não tem a responsabilidade de saber que ele é responsável pelo seu próprio lixo, né? Exemplo atualmente é a pandemia. A pandemia é um fenômeno da saúde sanitária que decorre fundamentalmente da sua propagação, que chegou a esse estágio, pela ausência da cidadania, das pessoas terem o cuidado, de ter a responsabilidade consigo próprio e com o outro. Então, isso é importante. Eu acho, sinto bastante feliz saber que a faculdade está empenhada nesse trabalho, porque com um grupo aqui, um acolá, que aos poucos as pessoas vão ganhando consciência para termos uns dias melhores. Lembre-se, todos devem se interessar pela política, porque a política é uma célula de vivência em sociedade. Agora, para que ela seja saudável e realimente
a democracia e, consequentemente, a célula maior, que é a cidadania, é você ter o conhecimento e as informações. As informações têm que ser fidedignas, porque, às vezes, você tem o conhecimento e você não tem a informação fidedigna, não vai adiantar nada aquele conhecimento, porque ele tem que ser aplicado, né? Então, tudo há uma correlação. Então, aliás, toda relação humana ela é binária, né? Então, isso é que precisamos propalar na sociedade. Ora, se gostamos de futebol, gostamos de poesia, gostamos de música, por que não gostar da política, que é algo inerente e que nos envolve? Seja você estar no cargo ou fora do cargo, nós seremos atingidos. Certo. Deixa eu lhe perguntar, um dos capítulos do seu livro, o senhor trata a respeito da reforma do Código Eleitoral. Quais seriam as principais necessidades dessa reestruturação dessa legislação? Se você tiver os olhares históricos, você já vai perceber a imperiosa necessidade. Nós temos um Código Eleitoral de 1965. Todo ele já cumpriu a sua finalidade, né? Quando ele foi editado. Nós estamos no século, isso foi no século XX, né? 1965. Nós estamos no século XXI, já no ano 2020. Nesse caminhar, nós temos uma Constituição, 1988, e boa parte daquelas regras postas naquele momento histórico, por uma razão histórica, que aquele momento fez necessária ser daquela forma, não atende mais à realidade dos dias atuais, né? Por isso, e isso tem passado despercebido pela sociedade, o que tem levado o parlamento, a cada 2 anos, a promover aquilo que nós já temos conhecimento da mini-reforma política. E nessa história de mini-reforma política, embora se busque um acerto e uma readequação à realidade atual, boa parte das regras são para manter os personagens que estão no poder. E isso passa ao largo da sociedade. Agora, ao passo, se tivermos um engajamento dessa sociedade na vida política, com certeza já teria exigido esse novo Código Eleitoral. E para finalizar, desembargador, num dos seus capítulos do livro, um dos últimos, né? O senhor fala de todo esse desenvolvimento durante essa sua experiência, enfim, tanto com a parte acadêmica, como também na presidência do TRE, e esses projetos que foram desenvolvidos. O senhor acredita que isso que o senhor fez e faz, que nós estamos fazendo, pode ajudar realmente a esse jovem se encontrar um pouco mais, ou mesmo a sociedade inteira voltar seus olhos para essa parte de cidadania, de entendimento, de direitos e deveres? O senhor entende que esses projetos que são pequenos, mas são de longo alcance, eles podem ajudar? A natureza não dá salto. É óbvio que não podemos ficar ansiosos por uma mudança imediata. Ela é lenta, né? A evolução é lenta, né? Nós não somos Deus, nem queremos nos comportar com Deus. Nós apenas queremos cooperar, né? Para que tenhamos uma sociedade mais solidária, uma sociedade realmente fraternal, né? Onde haja respeito pelo próximo, pela natureza, enfim, pela vida humana, né? E em geral. Tanto que, sobre isso que o senhor colocou agora, nós apresentamos um projeto da inserção da disciplina no ensino médio da cidadania.
né? Levamos, inclusive, pessoalmente ao ministro da Educação e Cultura. Não satisfeito com isto, porque não, ele estava, logo ele deixou o cargo, a pasta, né? Nós encaminhamos a todos os secretários de estados do Brasil, como também aos secretários municipais dos municípios do estado de Mato Grosso, da possibilidade, porque o estado tem autonomia, né, na grade curricular, para incluir essa disciplina com a ementa, com a justificativa. A exemplo que fizemos também, junto ao Ministério também da Educação e Cultura, a apresentação de um projeto da criação da disciplina nos cursos de direito do sistema eleitoral, para capacitar os futuros profissionais do direito, né, a atuarem na jurisdição eleitoral, porque ela é muito ampla, ela é mais ampla do que as demais, ela tem uma carga considerável de natureza administrativa. Então, precisamos capacitar, porque dali que sairão os futuros magistrados, que sairão os advogados, que sairão os membros do Ministério Público, enfim, inclusive os políticos. Então, eles precisam ter esse conhecimento. Eu sempre digo o seguinte, você, não importa que seja direita, esquerda, centro, do voto que se dê, o que é indispensável é que todos nós tenhamos o conhecimento. E daí nós teremos o livre-arbítrio de escolher qual o caminho que queremos. Isso é liberdade. No mais, me parece que não passa de retórica. Desembargador, antes de encerrar, realmente, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o seu livro. Como é que ele vai ser comercializado? O que vai acontecer? Ele está sendo comercializado por colaboradores e toda a receita dele será doada a uma instituição social. Tá certo. Eu agradeço muito ao desembargador Márcio Vidal por essa belíssima entrevista que esclareceu muito para todas as pessoas que receberão esse material e que assistirão pelo Unifac Entrevista. Muito obrigado, desembargador, e gostaria que numa próxima oportunidade o senhor retornasse para conversarmos mais um pouco. Eu que agradeço, foi uma satisfação e estou ao inteiro dispor. Só lembrando uma frase que é muito importante e representou para mim na vivência com esse autor, que é o desembargador Antônio Rulli Júnior. Ele dizia, na sua obra, de que ser pessoa é fácil, o difícil é ser cidadão. Sejamos cidadão. Tá certo. Muito obrigado. Uma boa tarde. Encerramos aqui mais um Unifac Entrevista. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.